Olá a todos, obrigado por estarem com a gente. Aqui vai começar o Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Coronel Adilson Bispo, coordenador-geral de controle de atividades no espaço público e também de processos especiais. Muito obrigado. Hoje tem um trabalho da Secretaria no sentido de orientar educadores físicos. Que trabalho é esse? Bom dia. Na verdade, é um trabalho conjunto entre a nossa Secretaria, a Diretoria do Convívio Social, junto com o Conselho Regional de Educação Física, né? É uma solicitação formulada e nós sentimos a necessidade de unir força para fiscalizar aquelas atividades, aqueles educadores, professores que trabalham nos espaços públicos, principalmente na orla de Maceió. Mas temos também, vamos chegar também em algumas praças, em alguns locais, e o trabalho ele se dá exatamente numa junção de força, né, para que pelo Conselho fiscalize se aquele profissional de fato é habilitado, é um professor habilitado, credenciado no Conselho Regional, isso para dar segurança às pessoas. E da nossa parte verificar o espaço público, né? Se o espaço público está sendo utilizado dentro do que prevê o nosso Código de Postura. Então essa junção de força dentro dessa preocupação principal pela vida, que nós estamos fazendo esse trabalho. Isso acontece em decorrência Hoje é mais comum que você veja, do que antes, obviamente, educadores físicos fazendo treino funcional, orientando corridas nos espaços como praias? Está sendo bem comum isso aqui na orla de Maceió, e com a proximidade do verão isso tem a se intensificar. E uma coisa interessante, é importante destacar, que informações do Conselho, é bem interessante isso, a estatística do Conselho dá conta de que a cada 15 dias morre uma pessoa mal orientada, quer seja em atividade aeróbica, quer seja em atividade funcional. Então o Conselho Regional de Educação Física nos passou essa estatística, que eu achei bem interessante e que justifica ainda mais esse trabalho e esse apelo. Porque Mas morre essa pessoa em Maceió? Não, isso é a nível de Brasil, certo. A nível de Brasil. Mas é importante não esperarmos para acontecer. Não, claro. Não. Se fosse Maceió seria alarmante, né? É uma ação preventiva. Nós usamos a estratégia da dupla visita. O que significa isso? É que a primeira visita nós estamos fazendo, já fizemos a semana passada ali na orla de Maceió, que se resume à informação, à orientação, tanto da parte do Conselho como da parte do Convívio Social, no que se refere à forma correta e adequada de buscar essa autorização nas duas instituições. E para, assim, depois de um prazo estabelecido, aí sim, uma segunda visita para aqueles que não estiverem ajustados, não forem habilitados ou não estiverem ajustados dentro do Código de Postura, aí a Prefeitura e o Conselho tomaram uma medida mais enérgica no que se refere à fiscalização. O que seria essa medida enérgica? Por parte do Conselho, o direcionamento desta pessoa não habilitada a uma delegacia, porque ele estaria cometendo um crime, falsidade ideológica e também atividade ilegal da profissão. E por parte do Código de Postura, a possibilidade de apreensão dos equipamentos que porventura ele esteja ali utilizando. No caso da coordenação, o uso da praia, ele tem que regramento? Olha, existem algumas restrições, né? Por isso a necessidade de buscar essa autorização na Prefeitura. A nossa secretaria funciona ali no Jaraguá, próximo à estação do VLT, no horário de 8 às 14 horas, de segunda a sexta. Então, o interessado, por qualquer evento, é importante aproveitar o programa para informar aos maceienses, principalmente, qualquer evento na cidade, é importante que o interessado procure, com antecipação mínima de 30 dias, a nossa secretaria, munidos dos seus documentos particulares. Se for uma pessoa jurídica da razão social, do interesse do evento, as documentações básicas, RG, CPF e um comprovante de residência, e qual a atividade que quer exercer naquele determinado espaço, naquela determinada hora. A Secretaria vai receber, nós não vamos proibir, nós vamos adequar, primeiro
informar se é possível. Sendo possível, nós passamos a informar quais os documentos que ele precisa buscar em outros órgãos. Por exemplo, se for um show, obrigatoriamente precisa ter anuência do Ministério Público, precisa ter anuência do Corpo de Bombeiro, precisa, se for para ter algum prejuízo no trânsito em determinado local, precisa ter anuência da SMTT, precisa ter anuência da Polícia Militar. Então, o interessado busca essas anuências e depois de autorizado por todos esses órgãos, a depender do evento, né? Isso varia de evento para evento. Então, aí sim, a nossa secretaria vai expedir uma autorização para aquele interessado poder executar e exercer a sua atividade na mais perfeita ordem dentro do Código de Postura. É pago de alguma maneira alguma taxa nesse sentido? Depende do evento e depende do interessado. Por exemplo, tem algumas situações que o interessado é isento desse pagamento. As que merecem pagamento depende do espaço que está sendo utilizado. Existe uma tabela através do nosso Código Tributário Municipal que já tabela o metro, a depender do local, tem uma tabela toda pré-estabelecida nesse sentido. Você falou que esse evento tem 30 dias, mas, exemplo, que áreas da cidade podem ser ocupadas? Veja, por isso a necessidade, quando eu digo 30 dias, o interessado tem que buscar com uma antecipação de 30 dias, exatamente para que a gente possa orientá-lo e nesses 30 dias ele possa buscar essas anuências necessárias a esse tipo de evento. As áreas que são ocupadas, o interessado, por exemplo, geralmente... Eu posso fechar uma praça? Pode, a depender do evento pode. Num caso de uma praça, por exemplo, teria, além dos órgãos envolvidos, o interessado tem por obrigação trazer um abaixo-assinado das pessoas que moram na região concordando com aquele determinado evento. Então a gente também exige isso, exatamente para que o evento possa ocorrer sem nenhum conflito. Se interferir no trânsito, obviamente, a SMTT obrigatoriamente precisa ser informada e dar a sua anuência, dar a sua autorização. E quando for sistemático, exemplo, a gente está aqui falando do educador físico, se o educador físico quiser utilizar esse espaço todos os dias? Sim, ele vai buscar a nossa secretaria, ali, por exemplo, na Orla, tem educadores que usam todos os dias em determinado horário, então ele vai solicitar a permissão. Nós temos a possibilidade de fornecer para ele uma autorização até 6 meses, né, contínuos. Depois daí ele pede uma renovação e assim ele vai poder buscar essa renovação. Importante ele definir o local e o horário. Então nós fazemos esse controle exatamente para não ocorrer nenhum choque, né? Na década de 90, Maceió era, assim como várias cidades do Brasil, tinha as micaretas. Maceió era o Maceió Fest. Exato. E aí, diante, eu acredito que de uma grande reclamação de quem morava na região, isso parou. E também, acredito que em 2005, também tinha o fato de uma reurbanização da orla marítima. Se alegou também, a prefeitura alegou também, que havia danos que eram sempre causados em eventos assim. Hoje seria impensável voltar a um tipo de evento como esse? Sim, eu acredito que sim. Principalmente, como eu falei, a necessidade da anuência dos moradores. E, né? Tipo, reunir a assinatura de abaixo-assinado de uma quantidade dessa, né? Qual é a principal intenção da prefeitura em razão da organização e a solicitação de todo esses documentos? É exatamente para garantir que aquele evento tenha todo um acompanhamento dos órgãos envolvidos, no que se refere a controle de trânsito, a controle de segurança, a controle, se envolver a questão alimentar, vigilância sanitária, enfim, todos os órgãos envolvidos e principalmente as pessoas, tanto as pessoas que irão participar como as pessoas que estarão frequentando ou que moram ali naquela região. Então é importante a gente ter esse cuidado para exatamente evitar os conflitos. A exemplo, as micaretas passadas, né? O local definido e sempre ocorria o choque com os moradores. Em razão disso que ano a ano foi chegando o momento que
encerramos. Hoje parte mais para uma questão mais indoor. É comum, exemplo, Exato, festival de verão, ou ser no estacionamento de Jaraguá, ou na Praça Multieventos. Maceió dispõe de um planejamento de áreas para eventos? Tem, olha, aqui em Maceió, na orla de Maceió, o local que nós tradicionalmente utilizamos é aquela praça conhecida, a Praça Multieventos. Inclusive, a Prefeitura tem uma decisão judicial da Justiça Federal no sentido de não permitir esse tipo de evento ali na orla, tendo como único local próprio a Praça Multieventos. Em outro local que a Prefeitura tradicionalmente utiliza para esses eventos assim de maior proporção é o nosso estacionamento do Jaraguá, mas que passa por toda essa, digamos assim, essa peregrinação, né, de documentação, não por burocratizar o evento, mas exatamente para dar segurança ao evento. No caso tanto de Jaraguá quanto da Praça Multieventos, são alugados ou é público? Ou é aberto? Você só paga alguma taxa de localização, alguma coisa nesse sentido? Não. Vai depender do evento e da finalidade do evento. Se o evento tem uma finalidade social, esse evento ele é isento de taxa. Se o evento tem uma natureza pecuniária, financeira, ele vai ter que pagar conforme a tabela do Código Tributário do município. Eventos, exemplo, nós temos bairros muito populosos como o Benedito Bentes. Eventos no Benedito Bentes carecem do mesmo regramento? Todo evento na cidade de Maceió. É bom se destacar, quer seja evento de natureza em área pública ou evento particular que vai envolver uma certa quantidade de pessoas. Então, o próprio Ministério Público já tem um termo de ajuste de conduta próprio para esse tipo de evento, exatamente para que a Prefeitura possa exigir desse interessado atenção a esse termo de ajuste, a necessidade da avaliação do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, da Vigilância Sanitária, enfim, todos os órgãos envolvidos têm a necessidade, primeiro, de ser informado do evento e, como eu disse, a depender do evento, se posicionar favorável ou contrário, né? De repente não se adequar a uma norma da vigilância sanitária, por exemplo, esse evento ele não vai ser autorizado. Se esse evento não se adequar a uma norma do Ministério Público, do TAC que está estabelecido, esse evento não será autorizado. Então, por isso a necessidade de nós termos esse controle. No caso da Multieventos, por já ter uma quantidade grande de eventos acontecendo, precisa de autorização dos moradores? Não, como eu disse, na Multievento, porque já é uma área específica. Já é uma área específica, né? Isso, né? Num fechamento de rua, numa praça, isso carece dessa informação. Isso que vai mexer com a rotina das pessoas, é importante sim cobrar. Precisa de algum tipo de ajuda técnica ou qualquer morador de Maceió pode se dirigir e conseguir as informações para solicitar isso? Qualquer morador. Né? Não há nenhum grande que é um advogado, consultor, não tem nenhuma dificuldade. Qualquer maceiense pode procurar a nossa secretaria. É necessário que lá o evento inicia o pedido e conclui com autorização. Então, ele vai chegar na recepção, vai informar, com os documentos, informar qual é o evento. Então, lá ele vai receber um checklist, né? A depender do seu evento, ele vai dizer, você precisa da anuência desse órgão, desse órgão, desse órgão. Então, ali ele vai buscar essas anuências e 15, 20 dias depois retorna. Se deu tudo ok, ele retorna, aí nós expedimos uma autorização e a partir daí ele está liberado para realizar o seu evento sem problema algum. Não precisa nenhum intermediário para esse tipo de atividade. Qual tem sido o maior desafio da coordenação ao longo desses anos, principalmente no ano de 2018? Olha, o maior desafio tem sido a orla, porque é um local que todos querem fazer evento na orla, então a gente tem todo um cuidado com a orla de Maceió, porque é o nosso cartão de visita. Então a Prefeitura, a nossa Secretaria tem primado muito pela orla para mantê-la em condições de receber, não só os maceioenses, mas principalmente os turistas que nos visitam, e não tem sido pouco. E infelizmente, a desinformação. As pessoas ainda não têm a informação, a cultura de
de buscar essas autorizações. E nós temos a fiscalização diariamente nas ruas, exatamente para garantir que os eventos de fato sejam autorizados. Não pela fiscalização em si, mas pela responsabilidade de que todo e qualquer evento passe por toda essa segurança, eu diria assim. Porque é importante, quando esse evento passa por todo esse caminho, nós temos a certeza e a garantia que aquele evento, a tendência do evento ocorrer sem maiores problemas, gira em torno de 90%, 98%, e assim tem sido. Na maioria dos casos, quando o evento acontece problema, é porque aquele evento nasceu com problema, não foi autorizado. No caso da rua fechada, também tem algum tipo de problema? A rua fechada, é bem interessante que nós, de 3 semanas para cá, nós começamos a ter um olhar diferenciado para a rua fechada, nós começamos a organizar, porque estava tendo muitos conflitos entre os participantes mesmo no que se refere a espaço. Por exemplo, nós temos famílias que tradicionalmente é comum chega com 2 crianças, e nós temos também o patim, nós temos também o praticante do skate, nós temos o ciclista, nós temos o corredor. Então, estávamos tendo dificuldade, porque a rua fechada, ela tem mais de 15 anos. Então, há 15 anos atrás era uma forma, era uma quantidade de pessoas, era grupos específicos. Hoje ganhou uma proporção diferente, bem maior, bem mais interessante. Então foi necessário a prefeitura ali fazer uma setorização. Nós fizemos uma setorização onde deixamos os brinquedos num determinado local, deixamos um local específico para cultura, música, uma coisa mais direcionada a esse tipo de evento. Deixamos reservado um espaço para os quadriciclos, para o ciclista, deixamos outro espaço reservado para o praticante do skate, do patim, e deixamos também um local reservado para eventos, que é um local muito procurado. Constantemente nos chega a solicitação de eventos, campanhas, apresentação enfim, dos mais diversos, né? Campanha do coração, campanha do idoso, campanha de doação de sangue. Então é muito procurado aquele espaço. Então deixamos já um espaço reservado para aqueles eventos que nós classificamos como grandes eventos. O que é o grande evento? Para a gente, o grande evento é pelo espaço que ele solicita. Um evento que solicita, por exemplo, vai utilizar 4 tendas, isso a gente trata como grande evento. Já um que vai utilizar só uma pequena tenda 3x3, classificamos como pequenos eventos, e já também pré-determinamos 10 locais ali naquele trecho da rua fechada, onde nós distribuímos esses pequenos eventos. Tem sido facilmente assimilado isso? Tem, né? A cada semana as pessoas têm entendido, né? E a gente percebe que a cada semana a coisa tem melhorado e bem aceito, felizmente bem aceito, a população está entendendo e está colaborando muito. Pois bem, eu estou aqui com o Coronel Adilson Bispo, coordenador geral de controle de atividade no espaço público e de processos especiais. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui.
Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, foi consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola do tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo a Bárbara César e o Agélio Miranda, do Movimento Agora. Quero agradecer bastante o ter aceitado o convite. O que é? Explica para o nosso telespectador o que é o Movimento Agora. Então, o Movimento Agora é um movimento da sociedade civil, né? Ele começou a partir do final do ano passado e, assim, começou com uma percepção dos integrantes que, assim, havia um vazio de ideias na política, assim, no sentido que se discutia pouco sobre políticas públicas, né? E havia tantos, e eles especialistas, cada um em alguma área diferente, né? Saúde, segurança e sustentabilidade. E o que se percebeu, né? Sabendo de tantos casos de sucesso no mundo, né? Por que nós não trazemos isso no Brasil, né? Por que nós não estamos discutindo isso, né? Por que nós não... e por que isso não chega nos espaços de poder, né? Então, a partir daí começou um movimento, e esse movimento é, como dito, é da sociedade civil, né? Então, ele, além dele ser plural, multidisciplinar, né? Ele é, acima de tudo, suprapartidário. Ou seja, nós não estamos vinculados a nenhum partido. A ideia da gente é conversar com eles para trazer essas propostas, defender uma agenda para o Brasil. Quando o Agélio se propõe a se fazer um movimento suprapartidário, é natural que em muitos momentos você colida e você se aproxime, a depender do tema, com alguns partidos. Como se manter suprapartidário diante de semelhanças e diferenças com as propostas de alguns partidos? O Agora ele tem um eixo assim, central de atuação, que parte da premissa que o maior problema no Brasil é a desigualdade. Então, a partir daí ele formula um eixo de políticas públicas que vão desde segurança pública à tecnologia, desde saúde à economia, e essa formulação é feita a partir de evidências, né? É levantado situações em que a aplicabilidade de algumas políticas deram certo em diversos locais, comandados por diversos partidos, e aliando mais de 100 especialistas em 17 estados, dividiu-se a programação do Agora nessas temáticas, né, que podem ser visualizadas aqui no material. Então, a partir dessas propostas, o Agora está franqueado a todos os partidos que queiram se aproximar para a formulação dessas políticas, entendeu? Os partidos que queiram abraçar essas propostas, né? Porque é por isso tanto que a gente defende que é suprapartidário, né? Porque para a gente o mais importante é que os partidos queiram abraçar essas propostas, né? Porque no fim das contas a gente quer o fim. E o fim é desenvolver o Brasil, que o Brasil se torne um país menos desigual, né? Nós temos uma das maiores discrepâncias de desigualdade de renda, né, e social. Então, assim, e o Brasil é uma grande economia, né? Então, o que está faltando para a gente
ser um país desenvolvido, ser o país que a gente quer viver, né? E aí é por isso que, assim, é tão... Acho que, acima de tudo, podemos dizer que o Agora, né, ele quer trazer uma agenda mais progressista para o país, né? E surge também no momento de crise da democracia, né? A representatividade, ela está em xeque, há uma desconfiança com a democracia, as pessoas não se sentem representadas pelos partidos. Então, esse movimento civil, ele tenta captar essa insatisfação geral e direcionar para propostas com base em estudos, em evidências, fugir um pouco dessa política de desqualificar o adversário, né? Fazer uma política propositiva. Nós temos aqui, por exemplo, na área de administração pública, o cidadão insatisfeito com os serviços públicos, né? A tecnologia pode auxiliar nessa nova maneira de lidar, a interface entre a administração e o cidadão. Temos propostas também nesse sentido. Então, em várias áreas, o Agora apresenta boas propostas. Eu percebo, vocês mostraram aqui, exemplo, eu percebo que vocês têm, a gente já até falou de certa maneira nisso, que tipo, tem proposta para segurança, tem proposta para saúde, para educação, mas nós estamos num Brasil em que, de uma certa maneira, pelo menos até agora, nós temos os gestores dizendo que o cobertor é curto e que é preciso dar prioridade. E quando a gente fala em Brasil, ainda temos uma situação que se diz que o orçamento do Brasil é muito engessado, que parte se paga previdência, parte se paga dívida pública e o que resta, não sei se chega a ser um exagero, mas é que tipo são verbas carimbadas e 10% para o gestor decidir. Diante dessas propostas, como Agora pode lidar com a escolha de Sofia, a escolha do que investir? Porque, exemplo, você tem como investir em tecnologia, educação, mas alguma coisa, o recurso, que é o que bombeia, vai ter que ser restrito. O Agora não fica alheio ao maior desafio atual, que é a questão da finança, do orçamento, né? O PIB, crescimento pífio, economia com dificuldade, desemprego em alta. O Agora, ele tem ciência disso e tem proposta também nesse sentido aí. Uma primeira atuação seria a mudança do viés tributário. Estamos falando de uma reforma tributária. Reforma tributária. Nós tributamos muito o consumo, né? E pouco a renda e o patrimônio. Então, é uma mudança de eixo. Você pega aí comparativamente com os Estados Unidos, por exemplo, tem aí o gráfico, você vê que a diferença, e outros países também, né, da OCDE, é uma diferença absurda nesse sentido. Mas me permita lhe interromper. Reforma da Previdência também é uma pauta que deve ser enfrentada. Me permita lhe interromper no sentido, exemplo. Nós tivemos no Brasil recentemente a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e temos a reforma tributária também em discussão. Assim, de certa maneira, a Previdência ainda chegou a ser discutida, a tributária se discute ainda muito temerosamente, com o perdão do trocadilho. Mas, assim, a tributária, talvez, na minha impressão, e eu queria a opinião de vocês, é a que se tem, em termos proporcionais, o maior consenso. Se você pegar praticamente os 13 candidatos à presidência, todos concordam que tem que ter reforma tributária. E eu diria que, com exceção do PSTU, todos concordam que a reforma tributária deve ser em cima do consumo, que estão se chamando do IVA, que não é uma invenção brasileira, acontece na maioria do mundo. Por que não sai, na opinião de vocês? Eu acho que aí também existe uma questão de vontade política, né? E nesse caso, por isso que é tão importante nós, como sociedade civil, estarmos atuantes, porque, bem, a gente vai mexer com privilégios de alguns, isso não tem como negar. Então, se nós não estivermos pressionando como sociedade, aí que essa reforma não vai sair mesmo. Aqui, além disso, o regime tributário atual privilegia? Não, veja bem, além disso, há uma dificuldade maior, que é o seguinte, porque você, quando altera o regime tributário, você afeta a federação. Então, a arrecadação hoje ela é concentrada na União, certo? Ao longo do tempo foi ocorrendo essa concentração
de tributo. A União foi criando contribuições que não estão elas não são repartidas com estados e municípios. Os estados e municípios ficaram com muitos serviços públicos delegados, né, pela Constituição. Só que a fonte de arrecadação ficou na União. Então, essa distorção tem gerado a crise. E quando você vai mexer, por exemplo, no tributo como ICMS, que aí você vai ter disputa de interesse entre estados produtores e estados consumidores, estados mais desenvolvidos como o Sul, Sudeste, estados menos desenvolvidos. Então, esse embate não é algo fácil de se fazer. E, ademais, tudo que se altera em termos de tributo, você tem que alterar a Constituição, porque a nossa Constituição é muito analítica. Então, para você fazer um giro no sistema tributário, só é feito por emenda, com quórum qualificado. Então, não é uma equação fácil de se fazer. Mas o que se espera é possível se a sociedade se envolver e se o novo governo, logo no início, com o capital político de chegada, conseguir implementar isso. Porque já há um consenso entre os especialistas que o sistema tributário não está legal no Brasil. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, por exemplo, olha, a vida na política, a gente decide quem vai comemorar, mas alguém perde, alguém ganha. Hoje, quem perde com uma reforma tributária, ou quem ganha na atual regime tributário é o Estado? No sentido de... E aí eu vou até reformular a pergunta no seguinte, exemplo, para o agora. No momento em que tem tantas vertentes, tantos especialistas, são 100 de 17 estados, como discutir o papel do Estado? O tamanho do Estado? Mas a gente tem isso, né? Isso é uma coisa, inclusive aqui no final, né? A gente tem como proposta, né, a reforma do Estado. Isso é uma bandeira da gente. A gente chegou, isso é latente para qualquer pessoa, não importa se é de direita ou de esquerda, que assim, os serviços públicos, nós pagamos imposto relativamente alto, nem é tão alto como se pensa, né? Se for olhar outros países da OCDE, mas assim, nós pagamos o imposto e qual é o problema? Nós somos o país que menos tem a percepção desse retorno desse imposto. Então, é latente que nós temos um problema aí, né? E assim, por que não tem esse retorno? Bem, primeiro já está aí, a gente já discutiu, a questão dos tributos, né? O fato de ficar muito concentrado no governo federal, né? E ficar distante do principal, de quem precisa mais para esses serviços públicos, né? Que é município, estado, né? Isso já mostra uma discrepância, né? Então aí já temos que resolver uma questão. Mas precisamos discutir, precisamos fazer essa pauta, né? Essa pauta não pode vir só em períodos de eleição. Né? E se fala muito do tamanho do Estado, né, no Brasil, essa quantidade enorme de ministérios e tal. Mas o que tem que ser observado é o Estado necessário, né? O Estado mínimo, né? É o Estado necessário para um país como o Brasil. Não adianta pegar como paradigma um país já muito desenvolvido, que não tem a demanda por serviços públicos que nós temos aqui. E eu acho que o que atrapalha mais a gestão pública é aquela concepção de você lotear alguns cargos por interesse político e não por interesse de gestão. Técnico, né? Técnico, de gestão. Então, passa por isso por vontade política também, nesse sentido, né? Você falou também da reforma tributária e, de uma certa maneira, do papel do Estado. Falamos de pacto federativo. Né? Falamos de pacto federativo. Me vem à cabeça, e aí talvez o movimento possa discutir isso de uma forma mais avançada, que o pacto federativo ele é questionado desde 88, desde a Constituição. Qual o papel? O município fica com menor verba, mais engessado também, no sentido de tipo, só pode fazer o que a União manda efetivamente, os recursos são pequenos, Mas quando se pensou esse modelo na Constituição, e a Constituição está para completar, ou se completou nos dias atuais, 30 anos, dia 5. Se pensou em controlar de uma certa maneira, ter um controle maior sobre a gestão municipal. O Brasil é um país continental. Então, diante disso, não estou defendendo esse modelo, longe de mim, pelo contrário. Mas se pensava em décadas atrás, pelo menos é o que dizem os livros, que o controle abertamente diante de um poder, de uma União que não era capaz de fiscalizar 5.537 municípios, era melhor deixar concentrado isso. O momento de hoje, em que se pede transparência, que se pede controle da gestão, em que
teoricamente temos uma imprensa mais presente em cada município, permite esse pacto federativo? Dá para controlar prefeito a prefeito? Olha, dá. É assim, eu falo, principalmente nós no Brasil, nós avançamos muito nessa parte de transparência de finanças mesmo. Eu posso falar, o portal da transparência do Brasil é uma referência e ele é atualizado, todos os valores gastos para cada área do país, né, da governança, eles são atualizados diariamente, inclusive com infográficos para que a leitura seja facilitada, né, pela população. Qual é o problema, né? A partir do momento que chega o dinheiro, né, você tem o controle sobre esse dinheiro que está indo, mas o que acontece é que quando chega para o município, aí a barreira está aí, essa informação você não consegue ter acesso, né? Então, assim, a gente tem vários problemas, né? A gente tem um despreparo também, realmente. Qual era a preocupação há 30 anos atrás? É a mesma de hoje. A gente tem alguns problemas de falta de profissionais técnicos nas prefeituras. Nós temos a cidade de Maceió. Se você for ver, a capacidade técnica da prefeitura de Maceió é diferente de uma cidade como Coqueiro Seco, né? Não temos como, com todo o respeito, né? Assim, mas me permita te dizer, de certa maneira, sempre em termos de profissionais necessários, talvez, pelo menos uma defesa pessoal como jornalista, eu acredito que tem alguns profissionais que são necessários para o desenvolvimento humano de qualquer município, independente do tamanho. Engenheiro, arquiteto. Engenheiro, que teoricamente seria algo mais pontual no sentido de desenvolvimento de projetos, pelo menos é o que se configura em termos de política pública, a grande maioria dos municípios não tem. Isso. Arquiteto nem se fala. Nem se fala. Plano. Como lidar com isso para ter Wendel, esses projetos? No Brasil, avançou muito na questão da fiscalização, né? Órgãos de controle, o Brasil começou a formular órgãos de controle interessantes. Você teve a CGU, você tem o Ministério Público, alguns tribunais de contas, né? Sobretudo da União. Agora, falta agora, na minha visão, direcionar um pouco para o gestor que faz o dispêndio público, a despesa pública. Para que a despesa pública seja feita otimizada, seja feita com eficiência. Então, o Brasil tem recurso, mas muitas vezes ele gasta mal. Então, para resolver isso aí, você tem que investir também na formação de carreira do gestor que faz a despesa pública. Entendeu? E aí passa por todas as áreas, por engenharia, por convênios com entidades ou com outros municípios e estados que têm um melhor resultado no gasto público, entendeu? E outra dificuldade que eu iria somar, né, principalmente na minha área, né, de urbanismo, né, planejamento urbano, essa coisa do planejamento em curto prazo, né? Então, assim, pode ver uma gestão que está seguindo com planos, né, e esses planos estão tendo resultados positivos, mas aí muda a gestão e muda o caminho da gestão, né? Então, a gente tem um problema no Brasil, se diz, falta planejamento. No Brasil não falta planejamento. O Brasil, o que ele sofre é com isso, com esse planejamento fragmentado, né? Muda a gestão, muda o caminho o caminho dos recursos, né? Então e nós sofremos isso tanto no planejamento municipal, quanto regional e quanto também federal, né? Então, assim, isso é uma questão, como nós, sociedade civil, conseguimos atuar, né, para que se mantenha essas gestões que durem, assim, como a gente fala, né, um plano de pensar em Estado, né, propor um projeto para Estado. Uma administração, né, de Estado, não de governo, né? Porque o governo passa, o Estado fica, né? A gente vai falar sobre isso porque envolve dois pontos e a gente vai para um breve intervalo. Envolve dois pontos. Primeiro, participação social, que mais ou menos, eu acho que é a alma do movimento agora. Parte civil participando. E a segunda, sobre essa questão da descontinuidade, eu vou deixar para o próximo bloco se a sociedade brasileira está preparada para discernir sobre a questão de governo de Estado. Por exemplo, a entrega de uma obra pública está muito marcada para quem encorta a faixa. Né? Se há essa maturidade, a gente vai para um breve intervalo. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo.
O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos. Que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente. Foi tipo, consegui chegar. E hoje eu tô aqui de volta. Depois de 10 anos, mais ou menos. E fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade. Agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous. Mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non. Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? Fais comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas jouer avec 6 dés là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a Gélia Miranda e com a Bárbara César e eu deixei um desafio para o intervalo, que foi o de saber se há maturidade hoje no Brasil para que a população reconheça uma obra, uma ação pública, uma ação do governo, como do governo e não do gestor que desata o laço na hora de lançar. Eu acho essa pergunta difícil, né? Até porque dentro do Brasil existem vários Brasis, né? Então eu não posso falar por todos, né? Mas eu acho que o Brasil, pelo menos, evoluiu muito nisso, né? Eu acho que nós temos que reconhecer, temos pouco tempo de democracia, né? Então, assim, esse desenvolvimento da população, esse envolvimento da população, esse engajamento, né, é das recentes décadas, né? Então, assim, as pessoas estão aprendendo a conviver em democracia e a pedir seus direitos, né? E assumir seus deveres em democracia, né? Agora, né? E é um processo, né? Democracia é um processo. Até pouco tempo, nós tínhamos a pessoalidade como uma maneira de governar, né? Mas não há mais? Tem se coibido muito, né? E assim, as regras proibiram um pouco nesse sentido. Por exemplo, o Supremo decidiu aquela questão do nepotismo, foi um avanço extraordinário. Né? Mas nós temos, hoje, no Brasil,
como proposta de escolher modelo para os próximos 4 anos, 2 propostas líderes são baseadas em personalidade. Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva Haddad. Mas o que eu me referia é enquanto administrador. Isso, mas exemplo... O político em si ainda... a gente ainda não tem essa maturidade da escolha com base em propostas. Por isso que esse é um grande desafio do agora. Não temos ainda, realmente. É esse exemplo. Como o movimento agora pensa, a construção, porque como é um movimento civil, a construção de uma sociedade que comece a entender mais aquilo como um conjunto de propostas, como uma filosofia de políticas públicas e menos a decisão de um homem só. Mas olha, assim, a gente não está pensando só no executivo, né? Você comentou esses dois, né? A gente está falando de políticas públicas e políticas públicas são discutidas no Congresso. Né? Então a gente tem que conversar com o Congresso, né? Eu acho que é latente que assim, eu acho que grande parte dos brasileiros, quando assistiu a cena do impeachment, descobriu quem são essas pessoas, né? Houve uma grande surpresa das figuras que estavam representadas aí. Eu acho que mais do que nunca, acho que despertou nos brasileiros essa vontade de participar na política, porque a gente está delegando a nossa vida, porque no final das contas a política influencia diretamente a nossa vida, influencia como a gente trabalha, como a gente vive, como é que a gente recebe os serviços públicos, né? Então, se a gente não participar, e se a gente não se envolver e falar com quem vota política pública, a gente não sai do lugar. Você falou sobre, além do executivo, legislativo, né, de certa maneira, em termos de ações de políticas públicas. Eu queria fazer uma provocação. Como se há um pedido de participação social, participação civil na política, que tipo de participação o Agora entende? E eu vou tentar sustentar essa pergunta da seguinte maneira. Há quem diga que o brasileiro pensa diferente do americano. É claro que isso daí é um estereótipo, isso daí é uma generalização. Mas, em termos gerais, de forma generalizada, acredita-se que isso daí ficou, de uma certa maneira, famosa depois de uma frase de um presidente americano que diz: não pergunte o que o Estado pode fazer por você, pergunte o que pode fazer pelo Estado. Aqui no Brasil a gente quer saber claramente o que o Estado pode fazer pela gente. Qual tipo de participação social enxergo agora? O que cobra do Estado, o que participa com o Estado ou o que faz um sistema misto? Eu acredito que seria um sistema misto, né? Você tem que cobrar do Estado, tem que participar também, mas de acordo com o público a que o Estado deve mais atenção no Brasil, não é uma equação simples, porque a gente aqui ainda está com desafios do século XIX, do século XX, né? Tem mortalidade infantil, tem falta de saneamento, coisas que a Europa, os Estados Unidos já resolveram no século XX, isso. Enfim. Então, a gente tem desafios muito prementes assim, e que já foram ultrapassados por outras nações. Então, o cidadão demanda e necessita muito do Estado nesse sentido. E o Estado, em contrapartida, também tem que atuar para que haja uma maior liberdade de negócio, um ambiente de negócio melhor para os empresários que queiram se desenvolver, que queiram inovar. Está aí a tecnologia para auxiliar e para o emprego da maneira que ele existiu, já não existe mais. Então, são desafios em bloco que nós temos que atacar, né? Desafios que outros países venceram em séculos passados, que nós ainda estamos enfrentando, e também acompanhar o século XXI, o desafio do nosso tempo, né? O que acontece com o Agora após as eleições? Então, a gente vai continuar as eleições. Nosso trabalho não encerra aqui, né? Então, a ideia é conversar com os candidatos eleitos, mostrar as nossas propostas para eles, né? Mostrar as ideias do Agora, né? Discutir com eles um futuro, uma agenda. Então, nós também temos outros projetos em outra linha, né? A Evangelho pode até explicar melhor. No sentido de que você está dizendo? Eu perdi aqui. Vou dar um exemplo. Após as eleições, no Brasil e nos estados, existem os vários tópicos que já conversamos aqui no bloco anterior. Exemplo, como discutir a melhor política para a educação, quais as propostas do Agora, por exemplo, para a educação? Tá. A gente tem, né? O Brasil é muito desigual e isso mostrou no IDEB, né?
Então, a questão é investimento nos professores, né? E isso é uma coisa que eu queria até fazer um adendo na pauta anterior, né? A gente fala muito de Estado como se fosse, imagina, um prédio grande, né? Como se ele fosse uma estrutura rígida. E esquece que Estado são pessoas, né? Sim. Somos nós técnicos, nós gestores que estamos assumindo aquele Estado e, acima de tudo, somos cidadãos, né? De alguma forma. Então, acho que a gente pensar no futuro de um país, pensar no desenvolvimento, a gente tem que pensar em desenvolver pessoas, né? E isso se passa também na educação. O professor recebe os salários municipais, os professores, além de variarem muito entre cidades, né, eles tendem a ser muito baixos, né? Então, infelizmente, isso não é um estímulo para o professor, para ele estudar mais, para ele se engajar, né? Então, se o professor não recebe esse estímulo, como é que ele vai repassar, né? E assim, ainda por cima, se todas as áreas estão mudando, a educação também, né? Então, a gente também tem que investir nesse professor para ele estar preparado para a educação do século XXI, né? Se a gente está falando de tecnologia na governança, a gente também está falando de tecnologia também na educação. E isso perpassa. E assim, é interessante que o Agora propõe envolver cada categoria dessa no movimento também, né? Porque nada melhor do que você ter um grupo de professores para mapear a melhor maneira de efetivar uma política pública que deu certo em algum outro município, por exemplo. Ou o eixo de mudança, né? O Brasil melhorou um pouco, desenvolveu, captou muita gente para o ensino universitário, está com problema agora de financiamento e tal, mas o ensino infantil, né? A questão de creche ainda é um desafio grande, e agora tudo isso passa por recurso, por financiamento. E aí nós caímos no desafio do crescimento econômico, né? Por isso que eu tenho batido, até para que também empresários se interessem pelo movimento. O movimento agora não é um movimento de Estado, de gente que só pensa em Estado, em política pública formulada pelo Estado. Não, ao contrário. O empresário que tem uma visão, que quer um desenvolvimento, quer um ambiente melhor de negócio. Por exemplo, nós temos uma sociedade muito cartorial. Isso trava. Em nenhum lugar do mundo existe um ambiente tão cartorial para negócio. Você não abre uma empresa rápida aqui, você não fecha uma empresa rápida. Você tem uma série de órgãos, sobreposição de órgãos, cobrando licença, cobrando... Então, isso tudo tem que ser revisto, porque senão o país no caminho se desenvolve. E aí a gente tem que sempre enfatizar na principal questão do agora, que é a redução das desigualdades, né? Que a gente falou em ambiente de negócio, falou de educação, e todos eles é um eixo transversal é a redução de desigualdades, né? Porque se a gente não focar nisso como uma política pública séria, a gente é um entrave para o desenvolvimento do país, para o crescimento do país. Eu percebo que o Agora também trabalha com muito carinho com a tecnologia, como ela pode caminhar nos diversos pontos das políticas públicas. Olha, como eu citei o exemplo, por exemplo, o portal da transparência é um exemplo, né? Então, imagina qual é o poder para o cidadão saber quanto dos recursos estão indo para cada área, né? E isso também para a gestão municipal. E existem outros instrumentos, por exemplo, no planejamento urbano existe um aplicativo que você pode marcar, mapear quais são os problemas da sua cidade. Por exemplo, se a sua cidade tem um buraco, uma luz queimada, tudo. Imagina como isso facilita a vida de um gestor, né? Porque é muito difícil entender uma cidade. A gente é difícil entender uma cidade de Maceió. Imagina uma cidade de São Paulo, né? São todas cidades muito grandes. Então, não tem como. Precisa mesmo da participação. E nós estamos para ajudar novamente. O Estado são pessoas, são cidadãos também ocupando, né? E é interessante dizer que o Agora fez um levantamento aqui, consta aqui, que pese a dificuldade, né, o desemprego e tal, 90% da nossa população tem de alguma maneira acesso à tecnologia. Enquanto o cidadão caminha para a era digital e já opera nela, o Estado ainda é analógico, vamos dizer assim. Você tem pouco ainda. Já existem algumas ilhas de excelência. Você tem alguns avanços, por exemplo, Previdência, você tem tecnologia, já atua lá, porque é um sistema enorme, gigantesco, que INSS é algo... E assim, a AGU, que eu trabalho, a gente representa, é uma das autarquias que a gente representa, a gente tem essa interface. Se não fosse tecnologia, não daria para dar conta de tudo aquilo. Mas, assim, ainda é lento, ainda precisa de investimento, precisa aperfeiçoar, né? É caro, tecnologia não é algo barato, não é algo barato. Como agora vê a questão que tem sido amplamente discutida esse ano, que é o combate à corrupção? Olha, primeiro de tudo, transparência, né? Acho que é o primeiro eixo. Você tem que saber
se você, acho que a pergunta, né, tem um ditado antigo, né, que diz para descobrir, pesquisa o dinheiro, né? Então, assim, se você sabe para onde está indo o dinheiro, né? Se você sabe a quantia que saiu e a quantia que chegou, então já você começa a saber que há um problema ali, né? Acho que esse é o primeiro eixo, né? E ter a certeza de que o combate à corrupção não pode ser episódico, né? Tem que estruturar instituições que tenham essa função com independência, né? Com regras claras e que garanta direitos também, porque não se combate a corrupção a todo custo, porque isso aí desemboca para outro caminho. Mas instituições sérias, respeitadas, com estrutura, e aí é algo que sempre vai existir, é algo perene. Agora, no Brasil tem um problema grande sobre isso, que é a estrutura política em si, a questão de financiamento de campanha, que daria um outro programa falar sobre isso, mas ela está também no nascedouro da corrupção, né? A maneira como se faz política, se financia a política, né? Tanto que os partidos, quase que todos os presidentes ou tesoureiros de partido tiveram algum problema com a justiça, né? Eu percebo que o Agora tem quer dizer, isso percebo não, está muito claro, que o Agora pensa o Brasil como um todo. Mas o Agora analisa algum tipo de propostas, de casos, de exemplos do mundo? A gente traz exemplos... Tem estudo comparado, eles têm. Agora, assim, como os temas são variados e muitos, cada especialista aqui, eu não vou ter a veleidade de dizer que vou discorrer aqui sobre... Não, claro. Mas, Por assim, exemplo, como num mundo hoje tão conectado se pensa isso? A ideia são os 100 especialistas, são intercâmbios, são formas de estudar? Eles fazem intercâmbio, eles estão ligados assim, em todas as realidades que, de alguma maneira, apresenta grau de eficiência nas políticas, né? Todos eles. Interagindo. Quem faz parte do movimento Agora são associados, são filiados? São membros, né? Existem os membros, os cofundadores, isso é um número reduzido, e os parceiros. Quem são esses parceiros? Como se financia o movimento Agora? Os parceiros, por exemplo, somos nós. Nós somos parceiros. Vamos dizer, estamos na ponta do... Os fundadores, cofundadores e os membros são os que idealizaram o movimento, né? Os fundadores, são pessoas referências, por exemplo, segurança pública. Nós temos a Ilona Zabor e a Melina Risso, que lançaram esse livro aqui. E a Ilona Zabor é uma das com prefácio do ministro Luiz Roberto Barroso. É um livro que trata sobre segurança pública, esse drama. São 60 mil mortes por ano. É como se uma cidade como São Miguel dos Campos deixasse de existir em um ano. É dramático isso aqui. Com impacto na economia, ela faz aqui um apanhado disso, com propostas inteligentes, sem bravata, que está muito em moda, né? Resolver segurança pública com bravata brincadeira. Basta metralhar ou então mudar a potência da arma, né? E aqui não, aqui tem um estudo inteligente, pensado, visto já realizado em outras localidades. É bom reforçar isso, né? Porque, assim, mais do que nunca, não dá mais para fazer política pública apenas por viés ideológico, né? Eu acho que isso está claro, né? Assim, muitas políticas, não importa o espectro, né? Muitas políticas de direita e esquerda já se mostraram ineficientes em longo prazo, né? Então, eu acho assim, uma das coisas que a gente tem que sempre focar é políticas públicas em casos de sucesso, né? Uma, por exemplo, a Ilona Zabor, ela é uma referência na área de segurança pública e política de drogas, né? Mas existem várias outras. A Nathalie, ela é da área de sustentabilidade e mudança do clima. Ela é da área de sustentabilidade e mudança do clima, né? E, por exemplo, essa área que também é da minha, é uma área que o Brasil está envolvido no Acordo de Paris. Pois bem. Só que nós estamos envolvidos no Acordo de Paris, só que aumentamos a nossa taxa de desmatamento. Então, assim, nós estamos num contrassenso. Que né? precisa ser revisitado. Revisitado. Agélio, Bárbara, muito obrigado. A gente fica sempre à disposição para voltar a conversar. Nós que agradecemos, foi um prazer. Muitíssimo obrigada. Te agradeço também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.